Bem-vindos a todos. Eu me chamo Eduardo Costa Pinto, eu sou professor do Estudo de Economia da FRJ e sou também pesquisador do INEP FUP. Hoje eu vou debater com vocês no 18º Confub, no modo virtual, porque ainda estamos nessa pandemia, que tem como tema democracia, emprego e revolução digital. Hoje a gente vai trabalhar aqui, hoje a gente vai apresentar uma discussão que acho que é fundamental e que tem a ver com a trajetória e o nascimento da própria Petrobras. Ou seja, vamos discutir o desenvolvimento brasileiro, a Petrobras e a questão militar. Ou seja, como a questão militar, como a questão do desenvolvimento brasileiro e como a Petrobras estão completamente imbricados, tá? Numa configuração em que nos leva a pensar e que vai ser o tema do nosso debate hoje, da nossa apresentação aqui, petróleo, nacionalismo energético e Petrobras, os militares e o desenvolvimento brasileiro. Eu acho que aqui é fundamental, antes da gente começar a discutir a questão da Petrobras e o seu nascimento, como está completamente imbricado com o projeto de desenvolvimento nacional e como os militares tiveram um papel central nesse projeto de desenvolvimento e no próprio nascimento da Petrobras. Mas antes da gente compreender essa imbricação, acho que é importante conectarmos aqui, né, entender qual é a questão do petróleo e qual é a questão do nacionalismo. E aqui acho fundamental, né, pensarmos a discussão da indústria de petróleo e nacionalismo energético sobre 4 grandes eixos. E por que isso? Porque, na verdade, existe uma profunda mudança, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma substituição do petróleo, né, em relação ao carvão como a principal fonte de energia do mundo, né? Aquilo que o Daniel Yergin vai chamar da sociedade de hidrocarbonetos. E, na verdade, a sociedade do hidrocarbonetos tem 4 grandes eixos. Né? 4 grandes eixos. Primeiro, a industrialização e a urbanização de forma generalizada a partir do uso dos motores. Ou seja, você amplia a questão do motor a combustão e amplia o processo de industrialização e urbanização. Além disso, aqui acho que é um elemento fundamental, a indústria do petróleo, o setor do petróleo vai ser um dos eixos mais dinâmicos do processo de acumulação capitalista. O que é isso, Eduardo? O que eu estou dizendo é a indústria de petróleo, o segmento de petróleo, vai se transformar nos setores mais lucrativos. E por que lucrativos? Porque vai requerer cada vez mais uma necessidade de mais petróleo pela sua utilização intensiva, e isso vai ser estruturado a partir da formação de grandes oligopólios. Ou seja, estrutura de mercado, tá, do setor de petróleo, que lá no seu nascimento era formado por pequenas e médias empresas, vão se formar as chamadas grandes empresas, e lá atrás, né, em 1929, o chamado Cartel de Ankara, onde vão se formar as 7 irmãs. Né? A questão toda, além de tudo, e aqui acho que é fundamental, isso vale até hoje, né? O petróleo torna-se uma mercadoria especial. Uma mercadoria, por que especial? Ela não é uma simples commodity, tanto no passado quanto no presente. Por quê? Porque ele afeta as estratégias nacionais. No que diz respeito à segurança energética, né, ou ao próprio nacionalismo energético. Eu vou depois voltar nesse ponto da nossa discussão. Tá? E, além de tudo, ele passa a ser, né, o combustível da máquina de guerra mundial. Tá? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, com a utilização de navios, né, a óleo combustível, né, que vai dar uma agilidade, uma mudança profunda, um dos elementos para explicar, inclusive, a vitória do Reino Unido e com as suas mudanças na questão da utilização, tá, do petróleo e seus derivados para mover a máquina de guerra. Ou seja, passa a ser um elemento indispensável para os movimentos militares no deslocamento de tropa e equipamento. Ou seja, o petróleo torna-se a máquina de acumulação, o petróleo é uma fonte da urbanização, o petróleo passa a ser uma questão de segurança energética e de segurança nacional. E passa a ser um elemento fundamental
para pensar todo o deslocamento da máquina de guerra. Ou seja, passa a funcionar como uma mercadoria, como um insumo estratégico, né? E que afeta a segurança nacional. Acho que isso é importante para a gente compreender e que isso se reflete um pouco nessa estrutura de preço, nesse caminhar que a gente vai passar aqui rapidamente para mostrar um pouco do como a indústria do petróleo e como essas disputas e como o papel que vai desempenhar o petróleo nesse processo, tá, vai ser marcado por conflitos, guerras e disputas. Tá? E acho que aqui é fundamental. E por que é fundamental compreender esse fenômeno? Primeiro, ainda antes do fim da Segunda Guerra Mundial, você vai começar a se formar os grandes cartéis, né? E também, como elemento desse processo, né? A formação das grandes irmãs, ou seja, a formação dos grandes conglomerados, né? Formados de grandes empresas e que têm como ponta de lança os seus estados nacionais. E, a partir do momento em que as reservas de petróleo vão diminuindo nos Estados Unidos, que era a principal fonte de reserva, tá? Você começa a buscar novas fontes de reserva e as principais descobertas vão acontecer no Oriente Médio. E isso vai mover o processo de deslocamento dessas grandes empresas para exploração e produção de petróleo nesses novos territórios, ou seja, territórios hospedeiros. Mas, né, em um determinado momento, principalmente nos anos 40 e 50, esses países hospedeiros vão questionar os tipos de contrato estabelecido entre essas grandes empresas transnacionais e o quanto, né, estava se arrecadando de royalties, de recursos nesses estados nacionais. É aqui que, já no final dos anos 40, começa uma tensão geopolítica enorme e isso vai afetar, acho que é importante compreender isso, ou seja, é o nascimento do nacionalismo energético. Nacionalismo energético compreendido como o quê? Um conceito em que os recursos naturais no solo ou do mar são propriedade da nação e não de uma empresa ou de um indivíduo. Nesta visão, os recursos naturais são patrimônio nacional e, consequentemente, devem ser usados para o benefício da nação e não para o ganho privado. É nesse contexto, é nessas disputas geopolíticas dos anos 40 e 50, principalmente entre os Estados nacionais e hospedeiros do Oriente Médio, e aí nesse caso também da Venezuela, mas principalmente no Oriente Médio, tá? Em que uma disputa, por quê? Aqui acho que é fundamental. Tá? É uma disputa pelo excedente do petróleo. Tá? O que é isso? O que é isso, Eduardo? É uma disputa por quem ia se apropriar, né, da riqueza gerada pelo excedente produtivo do petróleo, ou seja, pelo lucro gerado nesse processo produtivo. E a disputa, e por que uma disputa? Porque o petróleo requer uma grande quantidade de investimentos, ou seja, requer uma grande massa de capital necessária inicialmente para explorar e produzir petróleo. Por outro lado, né, a produção de petróleo vis-à-vis os seus gastos iniciais gera um enorme excedente, gera um enorme lucro. Então, as empresas petrolíferas e os estados nacionais disputavam por quem se apropriava para o maior excedente econômico gerado na produção de petróleo, como a gente viu, né? Como vocês bem sabem, até mais do que eu, esses excedentes são enormes no passado quanto no presente. Isso vai ampliar uma disputa geopolítica enorme, isso, inclusive esses países produtores vão formar a OPEP, né? E vão rever contratos, inclusive nacionalizar a produção. E isso é marcante ao longo dos anos 50, 60, 70 e, ao mesmo tempo, por disputas geopolíticas nacionais e dos efeitos, principalmente dos países europeus e, sobretudo, dos Estados Unidos, pela tentativa de manutenção do controle das reservas. E isso no contexto de disputas da crise do Yom Kippur dos anos 70, da própria Revolução Iraniana e de disputas geopolíticas profundas pelo que, como esses estados nacionais conseguiam ou não se apropriar desse maior excedente para gerar o quê? Desenvolvimento tecnológico, a maior geração de riqueza nacional, vis-à-vis o que as grandes empresas petrolíferas internacionais. Bom, dado esse panorama, acho que é importante compreender que esse é o panorama geral da indústria do petróleo e uma disputa geopolítica importante. Mas o que é a questão brasileira nessa configuração? A gente está falando já dos anos 50 e 70, mas a Petrobras ela vai nascer em 1953, mais ou menos nesse período. Ela vai nascer como
claramente numa forte disputa entre segmentos liberais brasileiros e segmentos desenvolvimentistas. Isso nos anos 30 fica explicitado num debate clássico, né, entre o Simons e o Goudin. Né? O Goudin, um defensor das ideias liberais, argumentava que o projeto de desenvolvimento brasileiro devia passar pelo avanço da industrialização. Tá? Enquanto o Simons, naquele momento, nos anos 30 e 40, vai argumentar que a saída para o Brasil, a saída para progressos, a saída para o desenvolvimento era a industrialização. E a industrialização requeria, e aqui é fundamental, uma atuação do Estado para direcionar o processo produtivo. E como os militares entram nesse processo? Aqui é importante compreender que os militares também estão vivendo, na transição do século XIX para o XX no Brasil, um processo profundo de modernização militar. É com a missão, inclusive, francesa, ao longo dos anos 1910, 1920, trazendo, e naquele caso, era uma missão francesa, eram os militares franceses que vinham aqui realizar treinamento, aperfeiçoamento, claro, com o objetivo de vender o armamento francês. Ou seja, mas independente desse processo, você começou a profissionalizar, né, os militares, e o projeto de modernização militar significa o quê? Um processo de aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, ampliação da capacidade de produzir no território nacional armas. Né? Ou seja, passa por questões corporativas. Para um exército ter capacidade de dissuasão, capacidade de atuação no cenário externo, tá? Passa pelo menos sua capacidade de produzir armas, e é evidente em território nacional. Por quê? Porque o mercado de armas, a compra e venda de armas é sempre uma disputa entre possíveis inimigos futuros. Tá? Então, necessariamente, quando os militares, observe, os militares sempre tiveram um papel central, importantíssimo, né, ao longo, inclusive, da República. Né? Na articulação entre os militares e parte das oligarquias regionais que nasce a República. Em 30, é evidente que Getúlio só conseguiu chegar ao poder nos anos 30 porque ele teve um apoio dos militares. Uma parte dos militares que tinham uma conexão para pensar uma disputa, inclusive, dado que foi os movimentos tenentistas, né? O movimento tenentista, ao longo da virada do século XIX para o XX, e a ideia da necessidade da modernidade brasileira, que ia no sentido contrário às elites regionais, e o apoio ao Getúlio, ao projeto que o Getúlio vai implementar a partir dos anos 30, de uma profunda reestruturação do Estado Nacional Brasileiro, tendo como eixo central a questão da industrialização e a ideia da modernização e urbanização, os militares vão ser um apoio central, inclusive, para que o Getúlio assumisse poder nos anos 30, mesmo após sua derrota eleitoral. E não por acaso esse projeto desenvolvimentista vai estar assentado na ideia da atuação forte do Estado. Um dos elementos importantes é a questão da fundação das empresas estatais. Então, é construída a CSN, empresa estatal. Observe que aqui tem um elemento militar importante, que é a questão da siderurgia. A siderurgia é um elemento importante para a questão de aço siderúrgico para a produção de armas. Então, não pode perder de vista o tempo inteiro que o projeto militar é um projeto que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão corporativa associada à questão da guerra e do fornecimento de as armas, conectado com um projeto industrializante e desenvolvimentista. Alguns analistas vão, inclusive, comentar das estratégias dos militares nos anos 30 e 40, da necessidade de equipamento, de forças armadas, porque enxergava no seu concorrente argentino uma estrutura militar muito mais avançada que a brasileira. Então, é nesse contexto em que o petróleo aparece como um insumo estratégico, segurança nacional. A questão do fornecimento de derivados surge como uma questão central, tá, no debate brasileiro, assentado na ideia liberalismo versus desenvolvimentismo. O liberalismo apregoando que a questão do desenvolvimento viria pela agricultura e a intervenção estatal seria a mínima possível, né? E, por outro lado, o projeto desenvolvimentista
que com Vargas vai assumir um caráter autoritário, principalmente a partir de 1937, com o estabelecimento do Estado Novo, autoritário e ao mesmo tempo desenvolvimentista e profundas mudanças institucionais, ou seja, você cria uma nova institucionalidade, uma nova configuração de política econômica, direcionando um novo projeto de país. Isso quer dizer, inclusive, que os anos 30 é o momento que você configura o Estado Nacional Brasileiro. Claro que isso é um debate enorme, a gente não vai avançar nisso por aqui, mas a questão militar e o projeto militar, e existia um debate enorme, inclusive, entre os militares também, como existia na sociedade brasileira entre liberais e desenvolvimentistas, que isso vai desembocar, principalmente a partir da questão do petróleo, que passa a ser um insumo estratégico. E, se você volta à época para os editoriais dos principais jornais e parte da elite nacional econômica, a ideia da estatização e da criação de uma empresa estatal de petróleo foi um grande debate. Tanto é que o Vargas, lá quando o Vargas volta ao governo de forma eleitoral, seu segundo mandato, ele vai enviar ao Congresso a criação da Petrobras. Depois de um longo debate, a Petrobras é criada com o apoio dos militares que vão evocar e participar da campanha do petróleo é nosso. Ou seja, o petróleo como insumo estratégico, ou seja, como um elemento importante, como um recurso nacional importante, estruturado a partir dos interesses nacionais e também da questão da segurança energética. Não por acaso, a criação da Petrobras, em 53, ela aparece como um monopólio estatal do refino. A comercialização de derivados é deixado fora do monopólio de 53, mas a partir de 1963 também estabelecido o monopólio das importações de derivados para a Petrobras. E aqui tem um elemento fundamental, porque aqui já teve uma pressão enorme das empresas multinacionais petrolíferas de Sete Irmãos, pressionando parte da sociedade brasileira nas suas correias de transmissão para impedir a estatização. Mas venceu o projeto estatizante e não por acaso os militares tiveram um papel como elemento de força de poder enorme e não por acaso os presidentes da Petrobras dos anos 50 até os anos 80, quase todos eles eram militares. Não por acaso a Petrobras, que nasce com essa característica de uma dupla função. E por que dupla função? Uma dupla face? Porque, por ser uma empresa estatal, ela, ao mesmo tempo, ela é orientada para a realização de objetivos políticos e de ordem macroeconômica. Ou seja, a Petrobras sempre foi um instrumento fundamental para estimular a indústria nacional. A partir das suas compras, ela vai estimular a indústria de bens de capital. No final dos anos 70, um dos principais demandadores de bens industriais é a Petrobras, estimulando a indústria nacional. Mas ela tem uma face estatal, como muito bem define a Carmen Veal, uma especialista nesse campo, mas ela tem também uma face empresarial. E por quê? Porque ela também precisa realizar objetivos microeconômicos, porque ela também precisa acumular capital. Para quê? Para financiar novos investimentos. Então, a Petrobras já nasce com esse elemento e ela nasce como uma questão da segurança energética, com o nacionalismo energético. E não por acaso ela vai nascer principalmente como elemento do que no refino e na distribuição. A Petrobras nasce com o objetivo de criar condições para o refino de derivados e para a distribuição de derivados de petróleo em todo o território nacional. Não por acaso, a Petrobras, eu vou ler aqui uma passagem do livro da professora Carmen Veal, que ela diz o seguinte: os caminhos dados pelos dirigentes da Petrobras à superação do problema é expressivo de uma precedente abordagem estratégica, pautada pela redução das áreas de incerteza e pela procura de autonomia. O primeiro aspecto notável foi o empenho político do segundo presidente da Petrobras, o coronel Arthur Levy, junto ao chefe da Casa Militar do governo, general Juarez Távora,
garantindo a Petrobras divisas no montante de 80% dos recursos em moeda estrangeira provenientes da economia de divisas geradas pelas atividades estatais. Esse ponto aqui é importante por quê? Porque também a Petrobras nasce com uma autonomia gerencial, né? E com uma capacidade de investimento, com esse financiamento público inicial. E esse financiamento público vai ser um elemento fundamental para o quê? Para a forte ampliação dos investimentos da Petrobras já a partir de 1968. Né? Observe que os investimentos da Petrobras, e eles vão estar fortemente concentrados aonde? Em qual segmento? No segmento do abastecimento, que é o segmento do refino. Até então, você não tinha grandes descobertas petrolíferas, né? É só nos anos 70, com a descoberta da Bacia de Campos, ou seja, a Petrobras indo para o mar, que a Petrobras vai ampliar a exploração de petróleo. Ela nasce na origem do refino, ela nasce na origem da distribuição, e não por acaso ela vai construir um site de refinarias, né, localizadas territorialmente a partir das regiões. Né, com qual objetivo? Minimizar custos e criar uma rede de abastecimento em todo o território nacional. Então, aqui, a questão da segurança energética entra como elemento fundamental, e não por acaso, né, os militares estão dentro desse projeto, enquanto o petróleo como recurso natural, e vão participar ativamente, inclusive, da configuração, vão participar ativamente na gestão da própria Petrobras. São militares que, nesse momento histórico, estão pensando o petróleo e a nação, né? Primeiro, o petróleo como recurso estratégico e como segurança energética e segurança nacional, né? E, ao mesmo tempo, um projeto nacional de expansão, desenvolvimento e crescimento. É bom lembrar que é um projeto desenvolvimentista e, principalmente a partir de 64, um projeto autoritário. Tá? É nesse sentido, a Petrobras vai avançar nos investimentos em exploração e produção, principalmente a partir dos anos 70, tá? Como eu falei, com a descoberta da Bacia de Campos. E a Petrobras, ela vai ampliando, ela vai se diversificando, ela vai entrando em várias cadeias, ampliando a questão da petroquímica, ela vai ganhando uma configuração enorme e influenciando fortemente como fator de geração, né, de compras governamentais que vão estimular a indústria nacional, principalmente a indústria de bens de capital sob encomenda. Né? Isso vai girando completamente a partir do final dos anos 80, com a ruptura do modelo desenvolvimentista, com vamos dizer assim, a finalização do modelo desenvolvimentista, principalmente no final dos anos 80. E a partir dos anos 90, você tem uma lógica liberal, né, mundial. Os anos mirabolantes da utopia liberal. Isso vai afetar o mundo, mas também o Brasil. Isso vai afetar fortemente a gestão da empresa. A empresa, principalmente a partir da mudança regulatória, né, de 1997, a empresa continua estatal, mas o mercado, né, ele deixa de ser estatal. Né? Você cria agência regulatória, você tem uma mudança profunda na lei do petróleo, e a Petrobras, inclusive, nos anos 90, vai vender importantes empresas subsidiárias, né, principalmente no ramo da petroquímica, e mais ainda, vai passar a comprar, né, insumos, plataformas, projetos de plataformas no exterior. Né? A ideia é que a abertura por si só resolveria todos os problemas, e a Petrobras, que era uma empresa estatal à época, vai se configurar como uma major, ou seja, como uma empresa privada internacional, ao ponto que nos anos 80 falou-se em privatizá-la. Tá? Mas uma forte reação dos petroleiros impediu esse processo. E aqui eu queria ressaltar qual a importância disso. Por outro lado, tá? Caminhando, os militares, depois de 1935, eles vão perdendo influência política, né? Eles vão atuando cada vez menos no cenário político e eles também vão ficando mais nos quartéis, mas também vão sendo influenciados pela visão liberal. Né? Seja na sua formação, os cursinhos da Fundação Getúlio Vargas, que ensinam muito mais a montagem do fluxo de caixa do que um planejamento estatal. Né? Ou seja, os militares também vão incorporando a ideia que o liberalismo difuso, o liberalismo seria a saída para o crescimento.
Acho isso importante, deixar isso no ar, porque o setor de petróleo vai ter uma profunda transformação e a Petrobras a partir dos anos 2000. E por quê? Né? Aqui um pouco do que eu já apresentei para vocês, a questão da Petrobras, a ida para o mar, ou seja, a Petrobras, aqui acho que é um elemento importante, antes da gente pensar do que são os anos 90, o papel da Petrobras no seu dinamismo econômico, tecnológico e industrial. Ou seja, a Petrobras como componente da demanda agregada, afetando o que? Dados seus investimentos, isso nos anos 50, 60 e 70, foi uma fonte fundamental de expansão industrial e tecnológica, né? Quer seja para indústrias de bens de capital, que seja para o avanço tecnológico com a interação entre a Petrobras e as universidades, principalmente com o FRJ, e seus efeitos para o desenvolvimento tecnológico para a produção de petróleo em águas profundas, que inclusive desde os anos 70, né, o PROCAP 500, 1000, e que permitiu as condições, né, de avanços tecnológicos, geológicos, que permitiram a exploração do pré-sal, né, que são jazidas a mais de 7 mil metros de profundidade. E, além de tudo, como elemento dinamizador do emprego, renda e desenvolvimento nacional. Isso funcionou dos anos 50 até os anos 80, essa é uma característica importante. A Petrobras encolhe a partir dos anos 90, perdendo essa capacidade, operando como uma empresa privada como outra qualquer, ou seja, o nacionalismo energético perde força. E, no projeto, a partir dos anos 80, no governo do PT, a Petrobras assume um papel novo, ou seja, você começa a reconfigurar um projeto que incorpore a Petrobras como eixo dinâmico do desenvolvimento. Não por acaso, isso a gente consegue enxergar aqui, ó, né? O quanto a partir de 2001, 2002, a formação bruta de capital, ou seja, o investimento da Petrobras vai crescer de forma expressiva em refino e principalmente após a descoberta do pré-sal em 2007, que é uma das principais fronteiras, das novas fronteiras de exploração de petróleo no mundo. E que vai mudar, né, fortemente a partir de 2013, 14 e principalmente a partir de 16, com o golpe parlamentar, que é uma completa reconfiguração dos marcos regulatórios do setor de petróleo. A estratégia da Petrobras é encolher, privatizar refino, né, tornar uma empresa especializada em exploração e produção de petróleo, e muito se questionou, acho que esse que é um ponto importante, né? Muito se questionou, e principalmente a partir do governo Bolsonaro, em que aumentou a quantidade de militares no governo, inclusive o ministro de Minas e Energia, né, atual Almirante, se esse segmento militar, né, não iria preservar a Petrobras. E aqui acho que é um ponto importante, a gente já tinha alertado, inclusive, no âmbito do INEP, que esses militares são diferentes dos militares dos anos 50, 60, 70 e 80, que tinham um projeto de país, que enxergava no petróleo um insumo estratégico e via na capacidade da empresa alavancar o desenvolvimento nacional. Esses militares, nesse momento atual, enxergam, assim como o atual presidente da Petrobras, Castelo Branco, o petróleo como uma mercadoria qualquer, né? Pregam um patriotismo territorial, não estão preocupados com a venda de refino, acham que por si só o mercado resolve, ou seja, tem inclusive um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, não enxergam o petróleo como esse insumo estratégico e, por isso, pouco fizeram para evitar o encolhimento da empresa e acham, né, se tornaram liberais difusos, né? Acreditam e enxergam empresas estatais ou Estado como um grande problema e não como uma saída. Eu fico me perguntando, né, um dos principais formuladores e estrategistas, né, durante o governo Geisel foi o general Golbery, né, e que pensou a Petrobras, o desenvolvimento nacional a partir dessas estratégias nacionais, deve hoje estar no túmulo se revirando com os militares atuais e como esses militares enxergam, né, a Petrobras, os recursos naturais e como não enxergam o papel estratégico que essa empresa tem. É isso, pessoal. Bom Confúp virtual.